Eu cometi um crime, eu cometi um erro, e eu estou disposto a encobrir isso aqui. Ô bispo, se eu seguir nessa linha, eu vou perder dinheiro, eu vou perder venda. Ô bispo, sabe o que é? Sabe, eu não quero perder. Eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer para me escapar disso aqui? Você acha, você escapa hoje, você pode até se escapar, mas você vai se encontrar com esse problema, com essa situação amanhã. O que você não resolve hoje, você vai ter que resolver amanhã numa condição muito pior. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai. Eu quero agradecer, Senhor, essa nossa consciência, esse nosso entendimento, essa visão, porque estar nesse culto, estar aqui nessa manhã de quinta-feira, diante desse frio que está aí fora, com essa garoa, isso revela, meu Pai, que nós estamos realmente dispostos a buscar o Senhor, a fazer aquilo que nós nos comprometemos em fazer para agradar o Senhor. Não é uma atitude, Senhor, não é uma atitude que todos têm à disposição, e não porque também é fácil de se fazer isso. Mas, quando nós temos a consciência, uma consciência viva, o entendimento da palavra, o entendimento do que nós devemos fazer, não por sentimentos, não pela nossa vontade, não porque é fácil, mas o que é certo, o que é preciso ser feito. Então eu te agradeço, Senhor, porque quando nós damos uma resposta diante de obstáculos, igual os 4 homens que carregaram o paralítico no tanque, o paralítico até a casa onde Jesus estava pregando, eles se tornaram ali pessoas movidas por uma fé que os levavam a remover os obstáculos. E essa deve ser a nossa fé. Uma fé que é capaz de remover qualquer tipo de obstáculo. Então eu vou remover os obstáculos, eu vou superar os obstáculos. Eu vou abrir um buraco no telhado, porque eu não aceito ficar na mesma situação, na mesma condição. Então eu me arrisco, eu me atiro, eu me jogo, eu ando uma milha a mais, eu faço o inusitado, o inesperado, o que talvez ninguém pensou em fazer aquilo. Talvez quantos paralíticos que também queriam chegar até Jesus, quantos paralíticos talvez queriam que o Senhor os curasse, mas a palavra não revela que outro paralítico ou um outro grupo de pessoas fizeram o que aqueles homens fizeram. Então, Pai, a oportunidade, como diz a Tua palavra, o tempo e a sorte pertence a todos.
Todos têm a oportunidade. Todos têm as mesmas 24 horas. Todos têm a chance de plantar uma semente diferente. Todos têm a chance de dar uma resposta diferente. Mas, Senhor, o que fazer quando a pessoa não enxerga, ela não vê a necessidade? Então eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por ter esse entendimento, eu te agradeço por ter essa visão, eu te agradeço por ter essa clareza, e eu sei que isso vai contribuir para um grande crescimento, um crescimento explosivo, um crescimento abundante, que é o propósito que nós estamos. Eu creio no de repente de Deus. Eu creio que está chegando, meu Pai, bênçãos que vão se derramar sobre a nossa vida, porque recebemos a imensa provisão. Recebemos a imensa provisão da graça da parte do Senhor. Obrigado, Deus. Eu te amo. Não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito, Pai. Eu te agradeço, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Por favor, pode sentar, por gentileza. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de João 18. Vamos voltar à palavra que o Senhor nos deu ontem à noite e meditar, ruminar, que a palavra meditar quer dizer rugir, para que nós possamos alcançar e atingir resultados que ainda nós não tivemos. Então, em João 18 diz, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Diga comigo, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. De novo, Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Sabe, quando uma pessoa ela está caminhando com o Senhor Jesus, ela está andando com Ele, o Senhor revela, Ele vai revelar os seus segredos. Ele diz que Ele revela os seus segredos àqueles que o temem. E por que que Jesus, Ele sabia o que ia acontecer? Ah, porque Ele era Jesus, né, bispo? O senhor está falando uma coisa óbvia? Não. Quando você decide na sua vida temer, obedecer, passar pelo que você tiver que passar, porque você está decidido, em primeiro lugar, agradar a Deus, o temor te coloca em vantagem. A obediência te coloca numa condição, e eu vejo
Eu vejo isso acontecer no nosso ministério. Eu vejo Deus dando mensagens, direções, ensinamentos. Eu vejo a maneira de Deus conduzir as nossas vidas através da palavra. E Ele deixando claro, olha, por causa dessa atitude que vocês têm, aqueles que decidiram ter, por causa dessa capacidade de obedecer ordens simples, eu vou dar a vocês uma vantagem, uma condição, que eu dou àqueles que me temem. Eu não vou dar para todo mundo. Porque quando você sabe o que vai acontecer, você está preparado para lidar com aquilo. Agora, quando você não sabe o que fazer, vai sair de você o que está lá dentro. Mas, diga comigo, a preparação, diga a capacidade de se preparar, diga comigo, vem do discernimento, vem do discernimento. E para você discernir algo, porque o discernimento é um dom. Então, para você discernir algo, né, para você ter a capacidade que a tribo de Isacar tinha, e era por isso que eles lideravam, então o discernimento, ele te leva a antecipar, ele te leva a governar. Você governa. Muitas pessoas não conseguem discernir o que pensam, o que sentem. Não discernem. Não discernem o que devem fazer, como devem fazer. Muitos acham que têm discernimento, mas no final das contas descobrem que não tem. Por quê? Porque está vivendo. Discernimento não é emoção, discernimento não é sentimento. Discernimento nada mais é do que a capacidade que a pessoa recebe por parte do Espírito, porque ela está alinhada, ela está totalmente dependente da sua palavra, e o discernimento vem da palavra. O discernimento não vem da cabeça da pessoa, o discernimento vem do Espírito. Então Jesus sabia o que ia acontecer. Saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Olha que coisa forte. Vocês estão... Tá vindo uma galera, um grupo aí de homens com armas, lanternas, tochas. Olha a equipe aí, preparadíssima para vir me prender. Então, eu vou perguntar, quem que vocês estão procurando o quê? Ele sabia que estava procurando ele. Jesus sabia. Mas Jesus se colocava dessa forma. Sabe quando você pergunta uma coisa para uma pessoa que você já sabe a resposta? E aí, o que a gente deve fazer? Fazer isso ou fazer aquilo? Né? Eu faço isso muito com a minha filha. O que é isso aqui, meu amor? Como é que nós vamos agir aqui? Vamos fazer isso aqui. Não, papai, não é assim, é assim. Então, isso é maravilhoso e você deveria buscar crescer nisso. Até porque o título dessa reunião é Servos e Discípulos. E nós não estamos aqui só porque estamos vestidos de farda, fazemos,
né, a obra como pastores, obreiros. Não, você está aqui porque você quer ser um servo do Senhor. Você quer servir. Você quer agradar, você quer atingir o propósito. Esse culto, ele faz parte do projeto Casa Firme. Então, Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Vamos repetir esse aqui juntos? Diga comigo: sou eu, disse Jesus. De novo, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu. Olha o impacto que isso aqui causou. Eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. E ele perguntou de novo. E o povo aqui estava no chão. Está tentando se levantar. Não dava para ele fugir nessa hora? Não dava para ele correr? Dava ou não dava? Sou eu. Deixa eu fugir disso aqui logo, porque, né? Os caras estão com arma, com tocha, os caras estão com pedaço de pau aqui, tá com um negócio aqui. Eu já sei que vai acontecer comigo. Né? Ele já tinha feito aquela oração: Pai, passa de mim esse cálice. Né? Se ele tivesse feito, seja feita, oh, Senhor, eu vou falar aqui, mas não é o que está dentro de mim. Seja feita a tua vontade, não a minha. Vou falar da boca para fora. Se ele tivesse falado da boca para fora, vamos falar a realidade, ele não estaria com medo aqui? Ele não estaria tenso? Ele não estaria aqui em pânico? Não aproveitaria o momento para fugir? Pai, passa de mim esse cálice. Está chegando a minha hora. Eu vou ter que pagar um preço, eu vou passar por um processo. E uma da... Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Qual foi a pior coisa para Jesus quando ele estava na cruz? Alguém sabe me dizer? Foi o prego? Foi talvez ter carregado a cruz até o lugar da caveira, o Gólgota? Para ele, o pior foi ele, quando levantaram, né, do chão aquela cruz com ele pregado. Será que a pior coisa para ele foi aquilo? Ver a carne dele literalmente ali sendo rasgada, o sangue escorrendo ali, né, pelo corpo. Qual foi a pior coisa para Jesus ali naquele momento na cruz? Diga comigo: quando ele se separou do seu pai. Quando ele se separou do seu pai. Quando houve a separação. Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? Ali você conhece a história. Jesus estava recebendo todas as maldições, os pecados, a condenação, a culpa, tudo que a humanidade havia feito. E aqueles, que lá na frente ainda nasceriam e cometeriam seus erros, aquilo ficou ali definido. Daqui para frente, inicia-se a graça e todo mundo vai ter oportunidade de ser perdoado, redimido, através daquilo que eu fiz naquela cruz. Eu paguei toda a dívida. Quem estava na fila da condenação eterna foi perdoado. Era para ter sido morto, mas eu escolhi morrer. Era para gemer, mas eu escolhi gemer. Então isso é muito forte, isso tem que te impactar, isso tem que mexer com você. Porque quando ele disse, sou eu para aqueles soldados, a força, olha a força do Senhor. Olha a força que ele demonstrou ali que havia sobre ele, e ele fala em Romanos, Paulo ainda descreve para os romanos, você sabia que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós? Então quer dizer que da mesma forma como o Senhor, ele se identifica ali, que vocês estão procurando quem? Você vê que eles, ele nem esperou os guardas perguntar. Ele se adianta, vocês estão procurando quem? E naquele momento ele vira e diz, sou eu. Os caras caem no chão. O poder da identidade. Eu sou essa pessoa. E aquilo foi tão forte, foi tão impactante. Aquilo mexeu com o mundo espiritual ao ponto de derrubar os soldados. Diga comigo, em nome de Jesus, eu creio que eu tenho a identidade de Cristo. Diga comigo, e ela vai impactar. Diga, no meu comportamento, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Diga, quando eu abrir minha boca, vai impactar o mundo espiritual. Sou eu, Jesus diz. Os caras caíram no chão. Eles não aguentaram. A força, o poder. Gente, se isso não mexe com você, não te inspira, a mim, aqui, para mim, mexe comigo, me inspira, porque é o que eu falei no início da oração. Senhor, obrigado por essa consciência, porque nem todo mundo tem esse entendimento, tem essa consciência, tem essa visão. E ali,
Os caras estavam no chão. Ele ainda... O que é? Vocês estão procurando quem? A Jesus de Nazaré. Está aqui. Né? Tem tradução. Tem as outras versões, né? Que fala. Mas eu estava no templo todos os dias lá e vocês me viram. Por que não me prenderam? Agora vem me tratar agora da maneira que estão me tratando. Sim, tem mais detalhes aqui do que aconteceu naquele momento. Mas no 8 respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu, se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice o cálice que o Pai me deu? Como eu disse, Jesus não sabia de tudo o que ia acontecer? Por que ele não fugiu? Por que ele não escapou? Fala a verdade. Do que você anda escapando? Do que você anda fugindo? Do que você anda evitando? Todos nós vamos ter que beber o cálice que o Pai determinou para cada um beber. Todo mundo vai ter que passar pelos processos da vida que são necessários. Necessários para a mudança do nosso caráter. Necessários para a nossa libertação. Necessários para sermos definitivamente curados daquilo que ainda não fomos curados, talvez aquela criança ferida, aquela criança que nasceu com uma mágoa, com uma ferida, com uma falta de identidade. Todos nós vamos ter que passar por um processo onde muitas vezes alguns escaparam, evitaram, fugiram e acha que para ter uma vida gloriosa vai conseguir alcançá-la sem beber do cálice que o meu Pai, Ele me deu para beber? Eu tenho um cálice para beber. Eu tenho um preço a pagar. Eu tenho que passar pelo que eu preciso passar. Eu estava contando ontem, eu nem sabia que eu ia pregar essa palavra hoje, que a igreja lá na Celso, na época que a igreja encheu, já era a igreja abriu em 2006, já 2009 mais ou menos, acho que não demorou 3 ou 4 anos, a igreja já estava lotada. A igreja já tinha que botar gente na rampa, aí depois não deu muito certo esse negócio da rampa, botou o pessoal no estacionamento. E aí quando, aconteceu algo, o pessoal estava na rampa, aí foi organizado para colocar no estacionamento, e aí a bispa
ela chegou no momento que ela tinha que anunciar para a igreja que ela tinha que fazer 2 cultos no domingo. Ela tinha que fazer às 9, depois voltar para fazer às 18. Então isso era muito puxado, desafiador, porque você conhece, você sabe. A bispa não vai fazer qualquer trabalho. E na época, nós fomos orientados vamos procurar um outro galpão, vamos procurar um outro espaço. Porque a igreja está crescendo, as escolinhas já estavam crescendo. Você já ouviu a história, né, de não ter onde colocar criança. Ainda até, acho que esses dias ela pegou o exemplo de gente que era criança e ficou nessa barraca lá na Celso, hoje já está grande. Mas a igreja passou por um processo depois disso, a igreja ficou 11 anos na Celso, mas ela passou por um processo aonde foi definido, não, nós precisamos sair daqui agora, precisamos ir para um lugar maior, não dá mais, não comporta mais, de 7 anos. 7 anos, de 2010, mais ou menos, ali para final de 2009, para 2010, para 2017. E era falta de orar, de clamar, de jejuar, de fazer os propósitos, de ungir os lugares que encontrava. Não, não era falta. Mas era nítido que Deus, Ele queria que o nosso ministério passasse por aquele processo, bebesse daquele cálice. Foi fácil? Claro que não foi. Mais difícil ainda foi o início. Né? Eu lembro, nós estávamos na inauguração da Celso Garcia, e se não me falha a memória, gente, a inauguração na Celso Garcia foi no mês de junho. Eu não lembro da data, mas eu lembro que foi em junho. E a igreja estava assim, de gente ficar na calçada na inauguração. Imagina que coisa maravilhosa, tinha gente na calçada, de tanta gente que tinha na igreja. Tem alguém aqui que estava nessa inauguração? Não. E aí, no outro dia, o que a gente recebe a notícia? Que a bispa só tinha 6 pessoas na nave da igreja no domingo para fazer o culto. Que foi muito diferente do que aconteceu aqui na Taquari. Né? Quando ela começou aqui na Taquari, já estava numa outra proporção. Então, olha os processos que às vezes na vida a gente não quer passar. Aí vai falar, por que o senhor está falando isso? Porque lá onde ela realizava as reuniões em São José do Rio Preto, se ela falasse, eu vou fazer o culto agora, a igreja estava lotada. Eu vou fazer uma vigília, a igreja estava lotada. Eu vou hoje abrir um jejum aqui, a igreja está cheia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que Jesus teve toda a oportunidade de escapar? Diga comigo, Jesus teve a oportunidade de escapar. Por que ele não escapou? Fala a verdade agora para você. Do que você já escapou? Do que você já fugiu? Do que você já evitou que até agora você não quer passar, não quer pagar o preço, não quer enfrentar, não quer lidar com isso? Do quê? Jesus esperou que todos aqueles que haviam se prostrado se levantassem antes de se entregar para ser preso. Mesmo diante de uma situação de perigo e injustiça, aqui ele mostra um controle altíssimo.
O Senhor poderia ter evitado a prisão, mas escolheu submeter-se ao plano de Deus. Então, eu quero que você pare agora e traz essa palavra para a tua vida. Jesus aqui, ele ia ser preso. Ele sabia as dores que ele ia passar. Né? Ele vinha dando detalhes, vão cuspir em mim, vão me maltratar, vão me humilhar, vão me prender, vão me crucificar. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Diga comigo, era necessário. Será que é essa a expressão que sai da gente? Quando a gente... Não, eu quero viver algo que eu não vivi, eu quero, né, chegar numa posição, num resultado, eu quero uma unção, eu quero, sabe, uma autonomia, eu quero um poder, eu quero uma graça. Tá, mas era necessário no caso de Jesus e na sua vida. Será que você enxerga? Quantas vezes Deus permite a pessoa estar num relacionamento difícil e ela fala, eu não tenho que aguentar isso aqui, eu não tenho que suportar isso aqui, eu vou sair fora disso aqui. Não, eu estou numa empresa trabalhando, isso aqui não é nada fácil, não, eu estou chupando limão todo dia, eu estou comendo jiló todo dia aqui, meu Deus do céu, isso aqui é terrível. E será que eu estou disposto a passar pelo que eu tenho que passar? Eu não tenho que aguentar isso aqui. Eu não tenho que suportar isso aqui. Eu não tenho que ficar nessa situação difícil. Será que foi fácil para José? O cara estava dando o melhor dele na casa do Potifar. Né? Eu acredito que ele colocou na cabeça dele, eu não vou ser esse escravo que tem uma vida terrível aqui, é humilhado, é maltratado. Eu vou dar o meu melhor de tal maneira que eu vou ganhar a simpatia do Potifar. Eu vou fazer Deus ser comigo de tal maneira que eu vou conquistar uma posição de honra aqui nesse lugar. Aí a hora que o cara está subindo, o escravo está quase que praticamente perdendo o título de escravo, já não é mais tratado como um escravo, coloca sobre ele uma confiança quase que absoluta de tudo que ele tinha. Aí vem aquela mulherzinha do Potifar, dá em cima dele. Então vamos no primeiro ponto. Ele não era homem? Era ou não era? Existe amizade de homem com mulher? Existe amizade de homem com mulher? Você acha que naquela época um escravo olhava para uma mulher como uma folha de sulfite? Ou como um pedaço de carne? Eu vou me aproveitar disso aqui. Eu vou. Ninguém vai ficar sabendo. Mas ele tinha uma consciência. E essa consciência viva levava ele a entender, eu não posso fazer isso, eu vou evitar isso, eu vou me afastar disso, porque isso vai me fazer perder o que está determinando, o que está me colocando em vantagem nesse lugar. E mais, eu sei que isso é um teste, e eu não posso ser reprovado no teste. Mas uma pessoa carnal, emocional, sentimental, ela não raciocina, ela não pensa. Ela fica cega, ela perde o juízo, ela fica burra. Né? Ela não começa a mais pensar
da forma certa. Ela começa a se entregar ao que ela está sentindo. E o José não. O José, o que ele fez? Ele temeu a Deus, ele obedeceu a Deus, ele agradou a Deus. E por ele ter agradado, temido a Deus, ele foi injustiçado. Foi ou não foi? Foi prejudicado? Foi ou não foi? A mulher não deu em cima dele e depois inventou uma mentira dizendo que ele tinha... Não foi lá que ainda ela acabou ficando com a roupa dele lá? Né? Alguém vai ler aquela história... Ô José, mas o que você deu na tua cabeça, rapaz, de deixar um pedaço de roupa por causa dessa mulher? Tá entendendo ou não? Não, de qualquer jeito, não importava. De qualquer forma, ela ia tentar prejudicar de qualquer jeito. E prejudicou, mas José entendeu que aquilo era a pior coisa do mundo para a vida dele? Não, ele entendeu que aquilo, diga comigo, era um processo. Era o quê? Será que é assim que a gente lida com as coisas? É necessário. Era necessário. Era necessário. Era necessário. Sabe quando uma pessoa ela tem essa revelação, ela tem esse entendimento? Era necessário. Eu preciso passar por isso. Eu preciso. Isso vai ser bom para mim, isso vai ser importante para mim, isso vai me dar uma autoridade amanhã isso vai me dar um poder, isso vai me dar uma força, uma bagagem, para eu ajudar pessoas, para eu crescer, para eu amadurecer. Quem está entendendo a palavra? O que o Espírito Santo está falando com você aqui? O que ele volta a falar com você? Bispo, mas não é, sabe, eu vou lá num julgamento lá, eu vou lá no fórum, e eles estão querendo me prejudicar, e eu estou pensando em mentir. Eu estou pensando em falar uma outra coisa. Eu cometi um crime, eu cometi um erro, e eu estou disposto a encobrir isso aqui. Ô bispo, se eu seguir nessa linha, eu vou perder dinheiro, eu vou perder venda. Ô bispo, sabe o que é? Sabe, eu não quero perder. Eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer para me escapar disso aqui? Você escapa hoje, você pode até se escapar, mas você vai se encontrar com esse problema, com essa situação amanhã. O que você não resolve hoje, você vai ter que resolver amanhã numa condição muito pior. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Vamos juntos? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então começou nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés. Começou na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas. Né? Porque o próprio Moisés também, ele foi um profeta. Tudo que foi dito ao meu respeito, diga comigo, era necessário que se cumprisse. Diga comigo, era necessário que eu passasse. Diga, era necessário. Deixa isso. Vamos, eu quero que isso entre com revelação para você, porque você já ouviu essa palavra. Mas para o Senhor nos dar essa palavra, porque deixa eu te falar, quando você não está passando por alguma situação difícil, uma palavra dessa no momento parece que ela não faz sentido. Mas quando você está passando por um momento difícil,
Aí parece que essa palavra ela lhe faz sentido. Só que nenhuma palavra ela não vem sem um propósito. Você já aprendeu isso. Era necessário. Era necessário que Jesus fosse preso. Era necessário. O que hoje nós podemos dizer aí? Entender realmente. Eu não queria que as coisas fossem assim, mas eu estou entendendo agora que era necessário. Eu não queria que as coisas caminhassem da maneira que estão caminhando, mas agora eu estou entendendo que era necessário. Eu estou vendo que não adiantou eu fazer do meu jeito. Eu achei que eu estava fazendo ao modo de Deus. Eu achei que Deus estava comigo nessa situação. Eu achei que eu tinha ouvido Deus, né? Agora eu estou entendendo que não. Eu ouvi a voz da minha emoção. Eu quero pedir para você ficar em pé, por favor. Colocar a mão no seu coração. Fechar seus olhos. Jesus podia ter escapado. Jesus podia ter evitado. Jesus podia não ter ficado naquilo. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Diga comigo, mas ele decidiu permanecer em obediência à palavra de Deus. Diga comigo, se eu quero vencer o diabo, se eu quero ser curado, diga, se eu quero ser abençoado, diga comigo, só existe uma única forma. Diga, é indo à cruz. É indo aonde? É indo aonde? Quando foi que Jesus derrotou Satanás? Quando ele foi? E a cruz representa a morte. A morte de quem? A morte de si mesmo. De novo, diga comigo, a cruz representa a morte de si mesmo. Diga, a capacidade de se submeter à vontade de Deus. Quando é que você vence o diabo? Quando você se submete a quem? Você quer vencer o diabo? Você quer vencer numa determinada área que você não está vencendo? Eu quero que você agora. Eu quero que você pare um minutinho. Bem baixinho, filha. Canta essa canção bem baixinho. Eu quero que você pare aí agora. Não vai louvar, você vai parar. E você vai refletir. Vai trazer à tona o que você precisa aí. Passar o que você não quer passar. Enfrentar o que você não quer enfrentar. Lidar com o que você precisa lidar. Talvez você escapou das outras vezes. E o Senhor está dizendo, você pode escapar de novo. Mas não quer dizer que vai ficar melhor. Você pode escapar. Você pode fazer do seu jeito. Você pode viver da sua maneira. Mas você não vai derrotar o mal. Você não vai derrotar o diabo. Ninguém derrota o diabo na desobediência. Ninguém derrota o diabo na mentira. Ninguém derrota. Ninguém é curado indefinitivamente daquilo que dominou a vida dele. Se não for a cruz.
que você precisa derrotar? Porque o que você não vence, aquilo te vence. O que você não vence, aquilo vai acabar vencendo você. O que você não domina, aquilo vai acabar te dominando. E talvez você tenha um problema que você está enfrentando em casa, um problema que talvez você está enfrentando no casamento, um problema que você talvez esteja enfrentando com o filho, um problema que você esteja enfrentando aí há muito tempo. Será que você já não cansou de perder? Será que você já não cansou de viver as mesmas coisas? Você quer continuar com essa mesma situação? Todo o processo que Jesus passou, ele passou uma vez. Você sabe por quê? Porque ele escolheu obedecer. Ele escolheu o que era necessário. A gente tem o hábito de querer agradar nossas vontades, ouvir o que a gente quer ouvir, receber o que a gente quer receber. Mas a vida não funciona assim. A gente precisa buscar aquilo que é essencial, aquilo que é vital, aquilo que muda, aquilo que transforma, aquilo que resolve. Não o que agrada. Eu não tenho que buscar o que agrada. A minha carne, a minha vontade. Eu tenho que buscar aquilo que é vital, é essencial, é necessário. Então eu tenho que pagar esse preço, então vou pagar agora. Eu tenho que passar por isso, eu vou passar agora. Faz o que é preciso agora. Dá a Deus o que tem que ser dado agora. Enfrenta, lida o que você tem que lidar agora. E que o Espírito Santo te dê sabedoria, te dê consciência, te dê entendimento, te dê clareza. Quantas vezes eu já vi pessoas passando por processos na vida delas, que elas se fecharam com pessoas, que elas... Não, mas eu não tinha que estar passando por isso. Eu não era para acontecer isso na minha vida. Ei, meu querido, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar para você uma coisa. À medida que você vai ouvindo a palavra, aprendendo com a palavra, andando com Deus, você sabe o que você vai adquirindo? É a capacidade de discernir. Não, é necessário. Você lembra quando Davi pecou de contar a quantidade de soldados que ele tinha no exército dele? E ele deu a ordem para o Joabe. Joabe até falou: não, meu rei, você não precisa disso. Para com isso. E ele falou: eu não quero saber, vai contar para mim. Ele até demorou um pouco mais para poder ver se convencia o rei de não fazer aquilo. E aí, por fim, estava ele lá se exaltando porque ele tinha mais de 1 milhão de soldados. E de repente o Senhor vem. A Bíblia diz, né, que Satanás instigou Davi naquilo, para fazer aquilo. E de repente, lá vem o profeta anunciar a Davi: Davi, o que você fez desagradou o Senhor. E agora o Senhor está te perguntando: o que você quer que aconteça? E ali foi apresentada algumas situações. E um anjo da morte, um anjo destruidor, começou de Dan, ele ia de Dan, lá da zona norte de Israel, até Beersheba, que seria a zona sul. Ele ia começar, e já tinha começado, 70 mil já estava sendo morto. Por causa daquela atitude que Davi teve. Aquilo trouxe morte para Israel. Deus ia matar todos os soldados.
Porque as vitórias que Davi tinha nas batalhas não vinha dos soldados, as vitórias vinham de quem? Vinha de Deus. Você está colocando a tua confiança nos soldados ou em mim, Davi? E Davi, quando ouviu o profeta falar para ele, qual era a consequência, qual era a punição, qual era a perda que ele queria ter? Por fim ele vira e fala, olha, eu não quero cair na mão de inimigo, eu não quero cair na mão do ímpio, eu não quero cair na mão do homem, eu quero cair na mão de Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, cheio de amor. Ou seja, qual é a consciência que ele teve? Eu vou ter que pagar esse preço, né? Então não oferecerei ao Senhor meu Deus. Eu não vou oferecer a Deus qualquer coisa, eu vou oferecer a Deus um holocausto que tem um preço. E lembra que quando ele ofereceu, na mesma hora Deus mandou o anjo parar. Para! Não vai matar mais uma pessoa. E ali cessou aquela maldição. E a bênção voltou para Israel. Então eu quero que você fale com Deus agora. Olha, Senhor, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é o que eu quero. Mas eu estou entendendo que eu preciso fazer isso. Eu preciso perdoar uma pessoa que eu não queria perdoar ela. Eu preciso admitir algo que eu não queria admitir. Eu preciso fazer um corte que eu não queria fazer. Eu preciso mexer numa coisa que eu não queria mexer. Eu preciso passar por algo que eu não queria passar, mas eu vou passar. Beba do cálice, igreja. Beba do cálice. Beba do cálice. Se o Senhor, Ele permite que você passe por esse processo, então passe pelo processo, pague o preço, faça o que é preciso, mas isso vai dar a você uma autoridade, um poder, uma glória, uma honra, uma bênção. Paga o preço, paga o preço, paga o preço, passe pelo processo, não fuja, não escape, não pense que você pode dar um jeitinho. Paga o preço, paga o preço, enfrenta o que é preciso. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te honrar, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que o Senhor espera de mim. Vamos. Toma essa decisão nessa manhã. Quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa. E não importa o preço que eu tiver que pagar. Vem, Espírito Santo. Mas vale Vem, a tua Espírito Santo. presença Vem, Espírito Santo. aqui dentro de mim. E não importa, não E importa. não importa o que eu tiver que mudar. Eu tenho que mudar, eu vou Quero mudar. agradar a Ti. Eu tenho que te honrar, eu vou te honrar. Adorar a Ti. Eu tenho, meu Pai, E não importa que ser lixado. o preço Eu tenho que ser moído. Eu tenho que ser trabalhado. Eu aceito. Mas vale a Tua presença. Mas vale a Tua presença. Aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas Coloque luz. trevas. Coloque luz. nas Coloque minhas luz. trevas. Eu quero ver Jesus. Coloque luz. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti.
quero adorar a ti. Eu quero que você, com a mão no coração, me ouça, para nós terminarmos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Tira esse peso, tira essa culpa, tira essa condenação, esse sentimento mesquinho, esse egoísmo, esse orgulho, tira. Isso está pesando você. E do pecado que nos atrapalha. Tem uma tradução que fala, né? Aqui na minha está de todo peso, mas de todo embaraço. Talvez você estava no meio de um embaraço. Talvez você estava no embaraço. Livremo-nos de todo embaraço, de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Foi apresentado, foi colocado diante de nós uma corrida. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Diga comigo, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Espera aí, por causa da alegria que o esperava, Jesus estava triste ou estava alegre? Por passar pelo que ele tinha que passar. A Bíblia está dizendo que ele estava alegre. Você pode encontrar alegria numa dor tão gigantesca dessa? Sim, você sabe por quê? Porque quando ele morresse e ele ressuscitasse, ele teria um nome que estaria acima de todo nome. E todo joelho chegaria o dia que todo joelho teria que se dobrar. E toda língua teria que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O nome dele teria poder? O nome dele, ainda no programa de hoje, a bispa não fala dos marcos antigos, não fala que muitos deixaram de usar o nome de Jesus? Diga comigo, esse nome tem poder. Ah, esse nome continua com poder, viu? Pode usar que ele funciona. Pode dar uma ordem, em nome de Jesus, isso aqui vai mudar na minha vida, e muda. Porque esse nome tem poder. Não usa o nome do Kardec, da Cida, não bota esses nomes não, que não vai dar certo. Bota o de Jesus. Então, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. Ei, tem uma grande recompensa te aguardando, meu querido, minha querida. Suporta, passa. Aguenta, resista. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que você vai viver. Isso vai te trazer paz. Isso vai roubar, não vai roubar mais a tua paz. Você vai se livrar do medo, vai se livrar da insegurança. Isso vai acabar. Porque você sabe que isso vai terminar em festa, em vitória, em glória, em honra, em bênção. Mas é necessário. Mas é necessário, por causa da alegria que eu esperava. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque esse é o problema de muita gente. O que vão falar? Como vão me ver? Vão me ver numa cruz? Vão me ver no pior tipo de morte? Mas morrer na cruz é o pior tipo de morte. Eu vou morrer dessa maneira? Não estou preocupado como eu vou morrer. Você não percebe que tem gente que fica preocupado demais como vai morrer? É ou não é?
Eu não estou dizendo que a gente não tenha que lutar para ter a morte do justo. Mas Jesus não era justo? Era ou não era? E como que ele morreu? Tava tudo bonitinho o corpo dele. Não tinha um detalhezinho no corpo de Jesus. Tá vendo como que às vezes a gente tem uma visão equivocada? Sim. Ele teve uma morte dura, dolorosa, terrível. Mas o que determinou tudo não era o que aconteceu no corpo dele, o que aconteceu na eternidade, na glória. Ele não foi para uma morte eterna. Ele foi para uma vida melhor, uma vida eterna, onde ele recebe um corpo glorioso, um poder. E a Bíblia garante aqui, agora, diga comigo, agora, diga agora mesmo, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Em outra tradução vai dizer, você não chegou ao ponto de derramar o seu próprio sangue, né? Então agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça. E diga para Deus com seus olhos fechados agora, Senhor, eu estou tomando essa decisão. Essa é a decisão que eu estou tomando aqui nessa manhã. Em cima dessa palavra, baseado nessa palavra, eu estou tomando essa decisão. É essa decisão que eu estou tomando. E é assim que eu vou viver daqui para frente. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Receba a imensa provisão da graça. Receba a imensa provisão da graça. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e eu quero declarar isso sobre a tua vida. Receba a imensa provisão da graça. Receba, 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 receba. Você tem graça para passar, para enfrentar, para vencer, para superar. Eu declaro, receba a imensa provisão da graça. E amanhã você vai dar um grande testemunho, que vai exaltar, que vai glorificar o nome dele. Que você vai poder virar para a igreja e falar, olha, meus irmãos, eu também um dia eu estive lá, mas eu venci. E você pode vencer também. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.